Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 1 a seguir. Vamos orar? Deus, tenha misericórdia da minha vida e dá graça, porque eu quero ser objetivo, quero ser simples, eu quero ser claro, eu quero ser boca do Senhor na vida daquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Para isso eu preciso da unção do Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do teu santo e bendito nome. Que assim seja. Amém? Concorda? Se concorda, diz amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vou sugerir um tema para a nossa reflexão. Vencendo batalhas. Vencendo batalhas. É uma sugestão. Você pode pôr um outro tema, se você quiser. Às vezes, aquilo que Deus tratou comigo, Ele trata diferente com você. A maneira como Deus colocou em meu coração a conversa, Ele pode colocar ela diferente no seu coração, no seu entendimento. Então, eu estou propondo esse tema, vencendo batalhas. E o texto que nós vamos ler, ele fala de uma batalha, ele fala de uma guerra. Mas é interessante que essa guerra, essa batalha, essa luta, é uma luta que traz a manifestação do sobrenatural de Deus de uma maneira tremenda, tremenda, tremenda. Eu vou falar para você o nome de alguns personagens que nós vamos ler. Eu vou ler com você o texto e nós vamos conversando. Um personagem, Jorão, rei de Israel, governando em Samaria, é o reino norte, filho de Jezabel e Acabe. E Jorão não servia ao Senhor. Ele não era endemoniado igual o pai e a mãe. Mas ele não era aquela pessoa temente a Deus. Jorão, rei de Israel. Mesa, rei de Moabe, uma nação próxima a Judá. Mesa devia ao pai de Jorão, ou seja, a Acabe, e acontece que o Acabe morre. E quando o Acabe morre, o Mesa, ele simplesmente resolve que ele não vai pagar o que ele devia para Israel. E ele resolve que não vai pagar. Ele resolve que ele vai complicar a vida do Jorão, rei de Israel. Josafá, rei de Judá, rei no sul. Josafá era um homem temente a Deus. Josafá era alguém que fazia as coisas do jeito que tinha que se fazer. Ele não tinha nada a ver com o problema, mas ele entra junto na batalha para ajudar a nação irmã, norte, sul, Israel, Judá. Então, Josafá, rei de Judá, entra na batalha para ajudar o rei de Israel. Veja, tudo começa por conta do quê? Por causa de quê? Acabe era rei em Israel. Acabe tinha algo
a ser feito de um acerto da parte de Mesa. Mesa, rei de Moabe, devia a Acabe, devia a Israel. O Mesa começa a endurecer, começa a ficar uma questão mal resolvida. O Acabe morre, morrendo o Acabe, agora vem o Jorão, filho dele, e assume o trono em Israel. Quando o filho de Acabe assume o trono, o Mesa simplesmente ele determina por si mesmo: não vou pagar, não vou resolver, não vou. Você vê? Você já se viu numa situação assim? Você já se viu em alguma questão aonde, quando começa, tá tudo bem, de repente começa a tomar um norte de um jeito que as coisas ficam difíceis, ficam insustentáveis. É guerra, é conflito, é luta, é batalha. Então, a ideia, o pensamento para nós refletirmos juntos na noite de hoje, vencendo batalhas, é exatamente isso. Porque às vezes nós temos dificuldades na empresa onde nós trabalhamos, às vezes nós temos dificuldade com um cliente, dificuldade com um fornecedor, às vezes nós temos dificuldade com alguém que está prestando um serviço para nós, às vezes nós temos dificuldade, compramos algo de alguém, quando a pessoa vai vender, ela só falta passar perfume em você, aí quando você paga, às vezes é uma luta para achar a pessoa para receber aquilo que você comprou e assim por diante. São questões que acontecem no dia a dia. Questões que muitas vezes são simples, como uma discussão entre vizinhos. Você já viu vizinho discutir, brigar, ter uma desinteligência, porque um varreu o lixo até na calçada do outro e deixou o lixo na calçada do outro, ou coisa do gênero. Às vezes o cachorrinho de um vizinho sai para dar um rolê e tal, aí o cachorrinho resolve fazer o cocô bem na calçada do outro, e aí, sabe aquelas coisas que acontecem, que de repente, vira um conflito, vira uma guerra, vira uma batalha. Sabe aquela amizade que você de repente tinha, que era uma amizade que dava gosto de ver, uma amizade bacana, uma amizade legal, mas que de repente começa a virar, e aquela amizade se torna uma grande inimizade. São os conflitos, são as dificuldades, são os problemas do dia a dia. E a Bíblia ela vai ensinar para nós como foi resolvida essa questão. A questão da dívida do Mesa, rei de Moabe, para com Israel, foi resolvida. Vamos ler a Bíblia para nós entendermos como é que isso tudo foi resolvido? Capítulo 3, verso 1. Ian, me ajude, por favor. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. Olha só. Fez o que o Senhor reprova. O Jorão fez o que o Senhor reprova. Mas veja que a Bíblia ela deixa bem claro. Mas não como seu pai e sua mãe. Pois ele derrubou a coluna sagrada de Baal que o seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Mesa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos. Pagava como tributo
ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Olha, imposto, pagava imposto. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Todo Israel. Então, havia uma dívida, era dívida de impostos, tributos. O Messa resolve que não vai pagar e está feita a confusão. O Jorão, a Bíblia diz, ele mobiliza todo Israel. Também enviou mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Veja que o Jorão, ele pede ajuda. Ele está passando por um momento difícil, ele vai pedir ajuda. Ele pede ajuda. No verso 7 mesmo, a resposta vem. Ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado. Josafá dizendo a Jorão, serei teu aliado, os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército, um só exército. Olha Josafá, a prontidão de Josafá para atender o apelo, o pedido de ajuda de Jorão. Jorão pede ajuda. Nós estamos com uma dificuldade. Tem como você nos ajudar nessa dificuldade? E o Josafá disse, claro, sem dificuldade nenhuma. Os meus soldados e os meus cavalos, eles são os teus soldados e os teus cavalos. E a partir de agora é um exército. Nós vamos junto para a guerra. Que coisa bacana, coisa legal, coisa bonita. Pediu ajuda e teve ajuda de pronto. Quando alguém te pedir ajuda, procure ajudar, procure estender a mão, procure ser pronto e procure disponibilizar o que você tem de melhor, porque se está pedindo ajuda, é porque está precisando de ajuda. É porque está precisando de ajuda. Verso de número 9. Verso 8. Perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Nota que não é citado o nome do rei de Edom, mas então são 3 reis: o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom. Não é citado o nome do rei de Edom, mas são 3 reis juntos contra o rei Messa, que era rei em Moabe. Tá fácil de entender? Daqui a pouco nós já vamos deslanchar com o assunto aí. Mas é importante nós irmos juntando os pontos. Veja. Exclamou, verso 10. Verso 9, perdão. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Veja, o Jorão, ele propõe ir pelo caminho mais fácil para ele, pelo deserto de Edom. Eles caminham 7 dias, e a Bíblia diz assim, após 7 dias, acabou a água para os homens e para os animais. Veja, vamos conversando aqui, vamos conversando. Eram 3 exércitos juntos, que formavam um agora, nesse momento. O exército de Edom,
o exército de Israel, o exército de Judá. Muitos homens, muitos cavalos, muita arma, muita gente preparada para a batalha. Eles estão indo para uma batalha, mas eles pensam em muita coisa, mas no decorrer da caminhada acaba a água. Fala, qual soldado, qual cavalo consegue seguir uma jornada sem ter água para beber? Às vezes é assim. Às vezes é assim. Nós temos que ir tomando cuidado. Vencendo as batalhas é o tema da nossa conversa proposto. Vencendo as batalhas. Às vezes nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós nos preocupamos com coisas grandiosas e tropeçamos nas coisas pequenas. Às vezes nós nos atentamos a tantas coisas assim, que chamam até mesmo a atenção, mas nós ignoramos as coisas pequenas. Então esse é um ponto importante para a gente pensar. Quanto cavalo, quantos homens de guerra, quanto armamento, tudo isso estava listado e era algo até mesmo para trazer alguma tranquilidade, alguma segurança. Quem se encarregou de olhar quanta água tinha, se a água que tinha dava suficientemente para todos os exércitos, ou todo aquele exército que era de 3, agora formado em apenas 1. Você vê como que é importante tomar cuidado nas coisas simples. Então, fica aí uma dica. Atente às coisas simples. Atente às coisas simples, porque ninguém tropeça numa rocha grandiosa. Às vezes a pessoa tropeça numa pedra pequena. Ninguém cai num buraco, num abismo gigantesco. Mas às vezes a pessoa se arrebenta nos pequenos buracos do decorrer da caminhada. Isso vale para o casamento. Às vezes as pequenas coisas dentro de um casamento, as pequenas dificuldades são ignoradas, são deixadas de lado, são, como costuma se dizer no ditado popular, vai se empurrando com a barriga para resolver depois, não resolve, e a hora que vê, aquelas pequenas coisas dentro de um casamento, pode levar um casamento à ruína. Às vezes as pequenas coisas dentro de um relacionamento familiar. Às vezes o filho, a filha, está querendo apenas e tão somente um pouco da atenção. O filho, a filha quer apenas brincar um pouquinho. Às vezes o filho, a filha quer ser ouvido. Mas o pai, a mãe não tem tempo para ouvir, não tem tempo para brincar, não tem tempo não tem tempo. Lá fora, o crime tem tempo suficiente para ouvir. O filho, a filha, que não foi ouvido pelo pai ou pela mãe. Muitas vezes, a dificuldade de se trazer um filho de volta, exatamente por conta de se tropeçar nas pequenas coisas. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que estão em dificuldade com filho ou com filha tropeçam nisso, mas isso é uma coisa que muitos tropeçam. Tem profissional, veja, eu orei agora há pouco pedindo para Deus abrir porta de trabalho para aquele que está desempregado. Tem profissional que tropeça nas pequenas coisas. Tropeça, por exemplo, no horário de picar o cartão. Tem profissional que não consegue ficar dentro de uma empresa. Não consegue ficar um tempo dentro da empresa. É coisa pouca, mas às vezes ele vai tropeçando. Tropeça um dia, tropeça 2, tropeça 3. E o encarregado, o supervisor, o superior, o patrão e assim por diante vai acompanhando. Vai acompanhando. São as pequenas coisas, veja. Às vezes não se atenta ao horário, à hora certa da entrada ou à hora certa da saída. Às vezes ele está lá na empresa, a empresa não proíbe, mas pede que se tenha bom senso para uso de rede social.
A pessoa passa o dia em rede social e o que tem para se fazer não faz. Está ganhando para fazer, mas não faz, porque vive em rede social. São pequenas coisas. Você vai olhando, você vai observando. É aquele profissional liberal, eu gosto de citar o exemplo, não é o único, mas é um exemplo que é muito comum. É aquele pintor, por exemplo, que ele é um pintor que, se ele falar para você, 2 latas de tinta, pode comprar 2 latas de tinta, porque não vai sobrar uma lata. Vai dar em cima, certinho. Se sobrar, sobra um pouco. Se ele falar que em 3 dias ele faz, em 3 dias está feito. Seja o serviço que for, ele desenrola. Mas aonde ele vai passando, ele vai deixando um lugar sujo de tinta. Aonde ele vai passando, ele vai largando um rabicho para trás. Nas coisinhas simples. Aí a pessoa, quando quer contratar ou pede como que fala? Indicação. Pede a indicação, viu? Eu vi que fulano estava trabalhando aí para você e tal, como que é? Olha, de verdade, trabalha rápido, faz isso, faz aquilo, mas tem isso, tem aquilo, as pequenas coisinhas. Nas pequenas coisinhas perde de fechar um contrato depois. Eu podia ficar conversando com você muita coisa aqui de pequenas coisinhas. 3 exércitos. O exército de Israel, de Judá e o exército de Edom. Os 3 juntos. E aí? Sem água. Caminharam 7 dias, acabou a água. E agora? O que faz? O que faz? Já havia acabado a água para os homens e para os animais. Verso 10. Então exclamou o rei de Israel. E agora, será que o Senhor ajuntou? O Senhor ajuntou. Quem procurou ajuda foi o Jorão. Agora ele está jogando em Deus a conversa, veja. E agora, será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Veja como que é fácil de transferir a culpa, a irresponsabilidade, o equívoco, o engano a quem está fácil, de repente, de se passar. Veja, quem que pediu ajuda para o Josafá? Foi o Jorão. Quem pediu ajuda para o rei de Edom? Foi o Jorão. Agora ele está dizendo, será que Deus nos reuniu para nos entregar nas mãos de Moabe? Quem é que tinha que ter visto se tinha água ou não tinha? Vê. É fácil transferir a culpa para o marido, transferir a culpa para a esposa, transferir a culpa para o pastor, transferir a culpa para o líder de célula, transferir a culpa para o patrão, transferir a culpa para o encarregado. É fácil ficar transferindo a culpa. A verdade é que nós precisamos, se nós queremos vencer batalhas, nós precisamos olhar os detalhes todos e dar devida atenção às pequenas coisas. Precisa de esquentar a cabeça com água. Não, 7 dias caminhando, acabou a água. Veja, vamos continuar a leitura para nós finalizarmos a conversa de hoje. Verso 11. Josafá, é bom ter um crente por perto. Josafá era crente. Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor? Para que possamos consultar o Senhor através dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Tem algum crente por aí, algum homem de Deus, para buscar a face de Deus e dar uma direção para nós? Porque nós estamos no meio do caminho, para voltar não dá, para seguir também não dá. Nós estamos precisando da ajuda divina nesse momento. Olha que bom quando alguém tem a lucidez suficiente, quando alguém tem a tranquilidade suficiente para entender e reconhecer. Bom, se Deus não entrar nesse negócio, nós estamos enrolados. Nós vamos passar vergonha. É sempre bom, veja como que é bom. Vamos procurar algum profeta, algum homem de Deus? Tem o Eliseu. O Eliseu, ele auxiliava o Elias. O Elias? Sim, o Elias. Josafá continuou, verso 12.
a palavra do Senhor está com ele. Ó Josafá, a palavra do Senhor está com ele. Ó Josafá, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Jorão, Josafá e o rei de Edom. Eliseu disse ao rei de Israel: ó a dificuldade, ó o problema. Nada tenho que ver com você. Nada tem. Ó, Jorão, vamos deixar bem clara a conversa. Se é desviado, é perturbado, é problemático, vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Olha, o Eliseu foi duro com o Jorão, pois o Jorão passa um tempo da vida dele como rei, tendo a oportunidade de fazer aquilo que é certo e não quer saber de fazer o que é certo. Agora, na hora do aperto, ele quer buscar a ajuda de Deus. Vai no Eliseu. O Eliseu, ele é bem incisivo na conversa. Vá procurar os profetas do seu pai e da sua mãe. Mas o rei de Israel, Jorão, insistiu. Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregarmos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: pelo nome do Senhor, eu juro, pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Olha só, olha a vergonha que o Jorão estava passando naquele momento. Eu vou consultar a Deus, mas por causa do crente Josafá. Por causa do crente. Você não quer saber de nada com nada. Quando fala para fazer a coisa certa, você dá de ombro e não quer nem saber. Meneia a cabeça e às vezes até tece crítica. Não quer saber de ouvir a voz do homem de Deus. Agora que está no aperto, quer a resposta do homem de Deus? Só vou consultar a Deus por causa do Josafá. Que coisa. Verso 15. Tragam-me um arpista, alguém que toque harpa. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E aqui eu quero pontuar. Primeiro ponto: adore ao Senhor. Está no aperto? Está na dificuldade? Está sem saber o que fazer? Está sem saber como fazer? Está precisando de uma direção? Está precisando de uma diretriz? Está precisando de um norte? Está precisando de uma saída? Está precisando de uma ajuda? A irmã Cassiane... Aliás, hoje eu acho que você, antes de começar, você colocou a Cassiane? A Cassiane que estava fazendo no início aí, antes de começar. Cassiane teve uma oportunidade com a gente aqui hoje. Está chorando, louve, precisando, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Primeiro, chegou a conversa no Eliseu. Eliseu era um homem de Deus. Precisamos de resposta. A resposta vai chegar. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos de alguém que comece a dedilhar a harpa, de alguém que comece a reconhecer que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre, a reconhecer que Deus é grande, que Deus é vivo, que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus é santo, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é eterno, Ele é soberano. Precisamos de alguém que comece a engrandecer o Deus que vai nos dar a vitória. Começa por aí a história. Quer vencer batalha? Quer vencer batalha? Aprende a adorar a Deus. Adorar a Deus é reconhecer que Ele é grande. É reconhecer quem Ele é. Vamos continuar com a leitura aqui, ó. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse:
Assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas nesse vale. Olha, a resposta chegou. A resposta chegou. Primeiro ponto que eu sugeri para você, depois de conversar durante algum tempo, agora eu frisei um ponto. Primeiro, adore. Segundo ponto, se esvazie, cave cisternas. Cavar cisterna quer dizer fazer, trabalhar, se movimentar, se mexer. Se esvazie, se esvazie. Se você quer receber algo, você precisa aprender. Aquele que quer colher precisa aprender o quê? Plantar. Plantar. Então a resposta veio: cave cisternas. Mas espera lá, nós vamos cavar se não tem água. Nós vamos cavar aqui no deserto. A palavra é: cave cisternas. Com outras palavras, trabalhe a preparação, porque o milagre vai acontecer. Tinha água? Não, não tinha. Mas Deus estava dizendo assim, ó, vai chegar muita água. Começa a cavar a cisterna. A questão é familiar, começa a trabalhar, a tratar, a movimentar, a se organizar dentro da sua família. A questão, ela é profissional, começa a trabalhar, a ajustar a sua vida profissional. A questão é emocional, sentimental, a questão é de alguma resposta que você está esperando, comece a se organizar. Cave cisterna. O que é cavar cisterna? Cavar cisterna é fazer, é se mexer, é se mover, independente das circunstâncias. Eu já mandei currículo, não recebi resposta nenhuma. Continua mandando currículo. Eu já enviei o meu cartão de apresentação aqui, ali, lá e acolá e não recebi resposta nenhuma. Continua mandando seu cartão de apresentação. Eu já fui fazer visita, deixei um contrato encaminhado, outro contrato encaminhado, outro contrato encaminhado, mas ninguém ainda deu uma resposta positiva. Continue fazendo as visitas e encaminhando os contratos, porque a água vai chegar, a resposta vai chegar, o milagre vai chegar. Eu já tentei na Endap, eu já tentei na imobiliária tal, eu já tentei na imobiliária tal e tal, eu já fui para cá, eu já fui para lá, eu já fui para colar e nada. Cave cisternas, cave, vai cavando, vai cavando. Não é palavra minha, não. É palavra de Deus para a sua vida. É palavra de Deus para você. Não para, segue. Não para, segue se movendo. Não para, segue trabalhando. O milagre vai acontecer. Não desista, não desanima. A resposta vai chegar. Verso 17 diz assim: pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água. Vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Olha a palavra de Deus. Nós estamos falando de uma direção. Imagine você agora, o rei de Israel, Jorão, o rei de Judá, Josafá, o rei de Edom. Eles três se dirigem até os seus subordinados, os seus soldados, e eles dizem assim: olha pessoal, pelotão, alto. Nem sei se é assim que fala. É o seguinte: deixa as armas no chão. Pega a pá e começa a cavar. Imagine, e tente imaginar. A Bíblia ensina para nós. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As que não são para confundir as que são.
Viu? Vai ficar questionando? Vai ficar querendo entender? Vai ficar querendo justificar? Já conversamos de muito milagre aqui. Não vou ficar eu relembrando todos eles. Mas eu posso trazer um à baila para nós podermos pensar. Lembra que tinha acabado o vinho naquele casamento em Caná da Galileia? E Jesus falou, enche as talhas com água. Acabou o vinho, mas encheram as talhas com água. Afinal das contas, o que aconteceu? Tinha vinho da melhor qualidade. Se Deus está falando para você, faça assim, faça. Se Deus está falando para você, faça assado, faça. Se Deus está falando para você, faça cozido, faça. Mas faça. Vamos continuar a leitura. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Eles precisavam de água. A Bíblia diz, para o Senhor isso ainda é pouco. Ele entregará também Moabe nas suas mãos. Eles estavam precisando de água, mas a resposta vem. Junto com a água virá a vitória. Aleluia. Você está pedindo uma coisa aí para Deus. Você começou esse culto de hoje pedindo para Deus uma direção, uma resposta, um norte, uma ajuda, uma situação. E Deus está mandando dizer para você, você pediu uma coisa, mas eu vou te dar muito mais do que você está pedindo. Se prepara. Verso de número 19. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas, todas as suas cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes, encherão de pedras todas as terras de cultivo. Verso 20, olha só. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, ou seja, na hora da oração. Quando? No dia seguinte. Na hora do quê? Na hora da oração. Você não gosta de orar? Comece a orar. Você tem dificuldade para orar? Aprenda a orar. Você dá sono na hora de orar? Ora quando você está descansado. Mas ore. Porque a Bíblia diz, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, quando a gente está orando, o milagre acontece. Olha só, a água veio descendo da direção de Edom e fez o quê? O que está escrito aqui? Deixa eu ver. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e o quê? Alagou a região. Se não tivesse cisterna, a água tinha ido tudo embora. Como tinha cisterna, a água parou tudo ali, para os soldados, para os animais, para todos eles beberem, saciarem a sede e se abastecerem para continuar a sua jornada. Mas veja, vamos ler aqui para nós finalizarmos a conversa. Ó, a água veio. O terceiro ponto que eu quero destacar. Então, eu vou destacar aqui com você 3 pontos. É uma conversa até longa um pouco, se comparada a outras que nós tivemos. Mas eu estou destacando 3 pontos. Primeiro, adore ao Senhor. Segundo, cave as cisternas. Terceiro, ore a Deus, porque na hora da oração o milagre acontece. Falei muito mais coisas, mas eu estou frisando esses 3 pontos. Vamos para o verso 21. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados, posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de fronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram, é sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque Moabe. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus trabalha. Cavaram muitas cisternas, aquela quantidade enorme de cisterna permitiu que fosse acumulada muita água. Ao amanhecer, quando o sol começou a raiar, a surgir, dava um reflexo sobre aquela água. Para o lado dos moabitas, eles olhavam e viam a água avermelhada.
O que eles pensaram? Bom, os 3 reis entraram em discussão, 3 exércitos distintos, acabaram discutindo entre si, um matou o outro, teve uma enxurrada de sangue, muito sangue, eles estão todos mortos, olha. Agora, ao saque, Moabe. Olha como Deus trouxe uma confusão tremenda na cabeça daqueles soldados, na cabeça daquele exército, do exército moabita. Verso 24. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram, os puseram em fuga, entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades, e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes, derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kir-Haresete ficou com as pedras no lugar. Mas os homens armados de atiradeira a cercaram e também atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espada para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. E eu paro no verso 26. Veja quanta coisa. Tudo começou por quê? Por conta de uma desinteligência. O rei de Moabe pagava o seu tributo até então ao rei Acabe. Acabe morre e ele resolve não pagar mais nada. De repente, do nada, aquilo que está tendo um curso normal, agora fica fora da normalidade. Na nossa vida as coisas acontecem assim. Às vezes está tudo dando certo, tudo indo naturalmente, normalmente, de repente um problema, de repente uma dificuldade, de repente uma questão, de repente alguma coisa sai fora do nosso controle, alguma coisa sai fora das nossas armas, da nossa força, alguma coisa escapa do nosso controle. E aí, o que fazer? Vimos muita coisa, mas eu vou destacar essas 3 situações. Primeira delas, ore a Deus, adore a Deus. Reconheça que Deus é grande e Ele é muito maior do que o seu problema. Segunda questão, cava a cisterna. Acredite que o milagre vai chegar. Não pare, não jogue a toalha, não entregue os pontos. Siga acreditando que o milagre vai acontecer. Não para, segue adiante. Terceiro ponto, rega de oração, porque quando você está orando, Deus está trabalhando. A resposta veio, o milagre veio. O rei de Moabe acabou perdendo a batalha, o rei de Israel, aliado ao rei de Judá e ao rei de Edom, eles venceram a batalha, Deus deu a vitória a eles de uma maneira surpreendente. Veja, como foi que eles venceram? Através da confusão na mente dos soldados moabitas, pensando, é sangue. Não era sangue, era água. E Deus havia mandado a água para aquele exército tomar posse da vitória. Deus vai te surpreender. Fica tranquilo que os inimigos serão confundidos. Vamos fazer uma oração para nós irmos para o finalmente da nossa conversa. Senhor Deus, eu sei como que as coisas acontecem, porque eu também, por vezes, estou com tudo no controle. De repente, algo fica fora, algo foge da situação de um jeito que eu nem sei o que fazer, nem como fazer. O que eu compartilho com meus irmãos não é diferente para a minha vida. Preciso de observar, entre tanta coisa que foi falada, esses 3 pontos: a adoração, o trabalho e a oração. Reconhecer que o Senhor é maior. Não parar de trabalhar. Cavar cisternas. E orar. E manter o relacionamento com o Senhor. Eu não sei como as pessoas que estão acompanhando esse vídeo, seja pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, eu não sei como eles se encontram, talvez
eles estão assistindo essa mensagem, a reprise da mensagem, num momento muito difícil da vida deles. E eu espero que essa reflexão possa contribuir para que essa pessoa possa desfrutar da vitória, olhando o exemplo de 2º livro dos Reis, capítulo 3. Eu oro e peço, abençoa todos que conosco estão nessa reflexão. E você que recebe a oração, diga amém. Glória a Deus.